Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Alexandre Jesus fora do Fluminense. Finalmente esse garoto ruim demais saindo do Fluminense. É isso que a maioria fala. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, Alexandre Jesus, Fluminense decide emprestar Alexandre Jesus. Alexandre Jesus, que ele tem 21 anos de idade. 21 anos de idade, é bem novo. E o contrato com o Fluminense vai até 2025. O que eu sempre falo sobre 2025? É o ano da eleição do Fluminense, né? Eu sempre falo isso para vocês entenderem. Quando vocês escutarem a palavra 2025, é justamente por isso. Que o contrato dele estava justamente atrelado à questão da continuidade do Mário Bittencourt no Fluminense ou não. Dito isso, ele veio para o Fluminense como ponta, como jogador que atua na ponta, e como o Diniz foi colocado como lateral. Ou seja, foi deslocado para botar mais, porque precisávamos naquele tempo de um lateral, e o Alexandre Jesus se dispôs a jogar nessa posição. Sabe, a situação maior é o seguinte. O que eu acho, justamente, só dar uma pausa aqui importante. O que eu acho que é mais importante pro jogador? É ele ser colocado porque ele treinou e quis jogar numa outra posição. E não ele ser colocado por conta de uma improvisação momentânea. E a segunda foi colocada e não a primeira. Ou seja, ele foi colocado por uma improvisação momentânea. E de lá sempre ficou dessa mesma maneira. Toda hora que Alexandre Jesus entrava, todo mundo sabia que entrava na lateral. Sabe? É uma pena. É uma pena. Porque primeiro a gente não sabe como que é o jogador de verdade. Talvez o jogador seja até melhor do que o normal se tivesse uma outra posição. Mas no final da história, com essa improvisação e até mesmo com diversas vezes ele entrando muito mal durante o jogo, fazendo até coisas piores do que o Caio Paulista aqui no Fluminense, de fato, ele ficou bem para trás. E até mesmo depois do jogo contra o Goiás, mais para trás ainda. Ele foi um dos destaques negativos. Ele entrou só para prejudicar o Fluminense. O Fluminense poderia ter ficado com 2-1, mas muito por conta dele, o Fluminense acabou empatando e aí ele perdeu muito espaço sobre isso. A torcida do Flu não gosta do nome dele, tá comemorando, tá soltando fogos pela saída dele, e de fato ele não deixa nenhum legado pro Fluminense. O único legado é justamente ele dar problemas ao Fluminense. Quando ele entrava ou com o jogo ganho, então ele pouco precisava fazer as coisas, ou ele entrava em um jogo que ele gerou um problema. Então olha só como que é tão preocupante quando a gente tem uma contratação de jogador. O cara não veio do Fluminense, o cara não é da base do Fluminense. Ele veio contratado. Então a torcida tem total razão somente de reclamar sobre esse jogador, que afetou negativamente o Fluminense. Dito isso, se inscreve no canal, faça o TCC, que é cor de comédia e compartilhe, redes sociais da questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela para mais qualquer valor e vamos falar mais sobre o Fluminense. E bom, senhoras e senhores, para quem não sabe, ele não é do Fluminense, ele era do Cruzeiro, sub-20. Como chegou ao clube? Isso daí é muito importante até mesmo falar, né? E a gestão também. A gestão que adora pegar jogadores fracos ou ruins, ou até mesmo que estão em decadência. Ele inicialmente, a posição dele era de centroavante, só para você ver como que é insanidade. O cara era centroavante,
passou para ponta, da ponta passou para lateral. Ou seja, olha só como que afetou negativamente o jogador. Talvez o jogador seja um ótimo centroavante. Talvez ele volte centroavante no local de origem que ele vai. Agora, existe uma coisa muito óbvia. Que o jogador é ruim, o jogador é ruim. Tá? E ele chegou no Via Fred, cara. Quando ele era ainda jogador. Até hoje eu me lembro que foi muito por conta disso. Ele na história, não tem aqui, mas ele é jogador do Francis Melo. Que é justamente um gerente esportivo do Fred. O Fred hoje é justamente o que é o Francis Melo hoje. Por isso que eles brigaram. Mas lá atrás, com a anuência e apoio do Fred, o Alexandre Jesus foi o nome que foi colocado no Fluminense. Fez alguma coisa? Não fez. É isso que estou te falando. Lá atrás nas eleições do Fluminense eu falei sobre isso. As pessoas estão vendo o Fred como ídolo, eu até concordo, mas cara, o Fred daqui a pouco vai se tornar gestor. E a gente tem que cobrar como gestor. E de fato o Fred vai fazer muito mais mal do que bem. Olha só um desse. No Flu foi péssimo e não teve chance alguma. Não teve chance alguma, né? Você não tem jogo de titular. Cadê? Aí, 0%. Não teve uma vez que ele se tornou titular em algum jogo. E sempre jogando 3, 4 minutos. Porque de fato ele não fez nada. E o que ele fazia era prejudicar o time. Completamente. Fora de posição. Eu não sei se a questão da posição dele, por ter mudado muito, prejudicou a carreira dele. Às vezes até isso. Será que o Fluminense não prejudicou a carreira do Alexandre Jesus? É muito importante. E aí, só para finalizar aqui, vale a pena emprestar ou vender o jogador? Vale muito. Eu acho que até eu não venderia o jogador, eu emprestaria o jogador, verificaria se ele estava muito bem como centroavante, que é a posição de origem dele. Vale destacar que olha só como que é. Desculpa por tudo que está dizendo ele, mas é questão justamente essa. Eu acho que é um excelente jogador que pode dar uma rodagem e depois ver se vende ele ou não. Vai ter gente querendo contratar ele? Vai. Não da Série A, nem da Série B. Mas vai ter gente que vai querer contratar ele. Então, dinheiro você não vai perder. Emprestar seria até melhor, até mesmo para ver se ele aumenta, melhora justamente de alguma maneira. A gente viu com o Caio Paulista isso. E com essa Jesus pode ser igual. É novamente isso, né? Sabe? Eu vejo muito cara falando assim, pense no humano. Não pensou no Alexandre Jesus. Alexandre Jesus. Mas fazer o quê? E aí, você topa emprestar o Alexandre Jesus? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o treino pra você, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, Saudações Tricolores.